Antes de mais nada, falar um pouquinho dessa música. A música que ela representa a essência do que nós vivemos lá no LCP. Vocês sabem que no LCP a gente começa a despertar para uma consciência de prosperidade. O que significa isso? Significa a gente estar atento ao que nós estamos produzindo, em que direção da nossa vida. Nós somos sistêmicos, não sei se isso faz sentido para vocês, e o fato de sermos sistêmicos significa que temos vários lados na nossa vida. E muitas vezes nós estamos colocando energia só em um lado. E quando a gente coloca energia em somente um lado, falta no outro. Esse é o grande paradoxo que a maioria das pessoas vivem lá fora. E a consciência de prosperidade é você gerar abundância não apenas em uma área apenas da tua vida. Gerar abundância, equilíbrio, harmonizando todas as áreas. Esse é um grande objetivo. E para que nós possamos estar buscando isso, nada mais adequado do que nós estarmos nos conectando com os nossos anjos. Anjos que, por mais que nós façamos qualquer coisa, eles ainda assim estarão nos protegendo, nos acompanhando. Eu acredito que aqui vocês, alguns de vocês, obviamente, trouxeram alguns anjos de vocês, né? Então, a essência da música traduz muito bem o que nós passamos a olhar, pelo menos olhar, né, com parcimônia, com vontade, com desejo de aprofundamento, a partir da jornada do LCP. Maravilha. Dito isso, eu sou... Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é: eu estou de parabéns, porque largar a casa de vocês, segunda-feira à noite, primeiro dia da semana, já fez vários planos para a semana, né? Assim, demandou aí várias coisas que a gente quer realizar, que vocês querem. Uma determinada situação específica e que eu parei e usei o recurso da reflexão, lembrei que você disse olhando nos meus olhos e eu consegui dizer uma coisa que eu não tenho coragem de dizer sempre. Não. Eu pensei, esse problema é meu? Não, não é. Por que que eu tenho que me meter nesse problema e trazê-lo para mim? Ele não é meu. Então eu vou dar a oportunidade para essa pessoa aprender, porque eu não posso interferir na jornada dela. Então esse foi, e assim, para mim foi um ato de coragem, porque quem vivenciou comigo, vivenciou que eu tenho, vocês sabem, eu tenho muito medo de tomar decisões, porque quando para mim tomar decisões são definitivas, eu tenho muito medo, eu protejo decisões. E naquele momento eu pensei, não é problema meu. Eu tive coragem de dizer um não. Um pouco eu discuto. Muito obrigada. Muito bem. Boa noite, Paulo. Primeiramente, foi uma satisfação estar com vocês de novo, mais uma vez. E como tudo acontece na minha vida, não é por acaso. Igual a Indiana, eu participei, a primeira vez que eu tive um contato mais profundo com o Manso Brasileiro foi em 2018, quando eu estava passando por uma fase muito difícil. E eu literalmente caí no curso, fui levado. E quando foi o segundo convite também, e essa terceira, que foi uma coisa bem rápida, ou uma dinâmica bem rápida, nós estivemos juntos mais uma vez. Então, quando eu recebo um convite desse, eu venho assim com muita vontade, sedento de muita informação. Isso é uma transformação muito grande. A minha mente gira muito rápido. Eu tenho assim, uma visão diferente um pouco, principalmente que gira tudo em torno de negócios para mim. Eu sou um comerciante, eu sou empresário e eu tento absorver o máximo nas áreas em que eu trabalho. Então essa semana foi uma semana de muita transformação. Eu consegui dar uma reorganizada na minha vida, tanto pessoal como comercial, como em todos os momentos, né, que eu passei ali, e deu uma boa, como eu posso dizer para vocês, eu comecei o ano agora, eu tive assim, um novo começo, e
paz, com mais organização. A cada vez que eu venho para um curso desse, eu saio muito melhor. Isso para mim é uma gasolina que vem. Entendeu? Eu preciso disso. Eu tenho que fazer isso todos os anos, 2, 3 vezes por ano, que é para mim poder, e cada vez que eu entro, eu saio assim, turbinado. Posso dizer para vocês, assim, com mais ideias, com crescimento. Então, para vocês terem uma ideia, eu faço minha agenda anual, semestral, e eu comecei a fazer minha agenda no começo do ano, mas quando eu acabei o curso, disse, agora eu vou fazer a agenda de novo. E pus outras perspectivas na minha vida, e são metas ousadas. Eu não ponho pouca coisa não, eu ponho mesmo para poder, ou vai ou racha. Entendeu? Então, foi uma satisfação muito grande estar com vocês e espero reencontrá-los mais vezes e nos futuros cursos que possamos fazer juntos. Foi uma satisfação muito grande estar com todos vocês. Obrigado. Regina, vamos lá. Aprendi muitas coisas, foi uma semana muito importante, com certeza. Mas eu acho que o mais pontual foi ainda há pouco. Eu estava assistindo Jovens Titãs com as minhas filhas e a mãe apareceu uma cena assim. Eu disse, tadinha da Estelar, né? Quem assistiu Jovens Titãs? Provavelmente vocês não assistem, né? Porque vocês estão me olhando assim com cara de Jovens Titãs. Jovens Titãs é um desenho animado. E aí aconteceu o fato da Estelar ser prejudicada, eu disse, tadinha da Estelar. E mãe ter, minha filha mais nova, que tem a língua desse tamanho, disse assim, mãe, ultimamente toda tão assim, tão melosa, tudo é tadinha, coitada, tão assim, o que está acontecendo contigo? Então isso já é um ponto que a gente às vezes não percebe, mas a outra pessoa, né, dá esse, de criança a gente sabe que não mente, né? Então, esse foi o ponto, eu acho que essa minha docilidade que está aflorada. Uma outra coisa também que eu fiquei lembrando de memórias na infância, eu disse, gente, isso aconteceu, nossa, mas que engraçado, veio, né? Foi aparecendo, foi surgindo, não sei se isso é sintomas de pós-LCP, mas está acontecendo. E uma outra coisa também que eu percebi é que teve uma dinâmica lá no LCP que eu fiquei assim, que todas as dinâmicas eu ficava procurando entender, mas por que serve isso daí? Então, tu vai ver pra gente levantar e sair cantando com todo mundo, bora. Aí eu chamava, sempre querendo entender as dinâmicas, e teve uma que mexeu muito comigo, que foi a do X, que toda hora eu ia, mas eu errava, toda hora eu ia e errava. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, porque eu chegava no X, eu chegava lá na frente, mas na hora eu não conseguia fazer a merda da filosofia de sucesso, né? Chegava assim num malodrado, errava. Aí eu, que diabo é isso que está acontecendo? Aí fui para casa, né? E depois pensei assim, será o que é aquilo ali, né? O que aquilo ali quer me mostrar com aquela dinâmica? Que eu sou teimosa, que eu sou insistente, né? Que eu sou disciplinada, que eu sou determinada e que talvez eu precise me preparar melhor, né? Apesar de eu entender a filosofia de sucesso, mas as regras eram exatamente você decorar, né? Aquilo ali. Então, dava para ser feito. E uma outra coisa também, achei injusto, porque o Felipe fez 1000 vezes já. Né? Uma pena que não está aqui, Felipe, né? Fez 1000 vezes, lógico que ele ia acertar, óbvio. Na hora me deu vontade de dizer, né? De levantar a mão, mas aí eu disse, não, você é adulta, vou bancar adulta e não criança livre agora, nesse momento. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Assim, nas qualidades que me surgiram naquele momento e que em alguns momentos talvez eu não me prepare, talvez eu não curta, né? Eu estava tão obstinada a chegar no X e na hora que era o principal eu não aproveitava aquilo ali. Então aquilo ali ficou meio assim martelando na minha cabeça. E eu acho que o que eu aprendo é isso, assim, é trabalhar um pouco mais as minhas emoções, conseguir também durante a semana fazer várias coisas que eu estava achando que já tinha planejado, não conseguia agir, e sempre me recordo da adulta,
né? Nesses momentos de criança livre, adaptar aquele quadrozinho assim, sempre vem na minha cabeça. Será que isso aqui é uma atitude de gente adulta? Ou não? Tem horas que eu quero ser criança livre, mas faz parte. Obrigado. Boa noite. Eu sou o Jean. Talvez minha esposa Ivânia aqui, né? Uma satisfação. Essa semana foi bem interessante para mim, porque eu estou mais centrado nas circunstâncias, e não. As circunstâncias não me afetam tanto. Eu estou conseguindo liderar a situação. Interessante também que eu conheci voltando aqui, conheci o Instituto por acaso. Em dezembro, acho que em dezembro, eu estive lá no Espaço Amores, e foi um outro evento, mas eu cheguei e já não estava ocorrendo. Aí eu olhei lá, líder, no City Gospel, aí eu entrei em contato com mais um, ele respondeu, e graças participei desse evento. E durante essa semana, o que mais me tem despertado essa ficar centrado na circunstância mesmo, e as vivências lá no Instituto foram muito marcantes para mim, e ficou muito evidente que para você liderar, você tem que ter o amor, assim, o resgatar do amor. Eu senti isso, que para você, para mim, estar presente e ser líder de uma situação e não ser refém de uma circunstância, eu preciso exercer o amor. Gente, mas ficou muito evidente, muito claro para mim essa questão, assim. Muito interessante. E o renascimento para mim foi marcante, assim. Gente, foi muito bom. Foi muito bom. E de certa forma, eu acredito que depois daquela dinâmica do renascer, o amor ficou bem mais evidente. E é isso. É muito próprio de cada um. As necessidades, as demandas, elas são muito próprias. E o treinamento ele é tão envolvente no sentido de que parece foi feito para a gente. Existem várias demandas lá dentro, onde a gente conduz esse processo. Nós somos apenas os condutores. Eu costumo dizer muito para as pessoas, lá a gente não está ensinando ninguém a fazer nada. A gente está apenas conduzindo o processo e vocês estão se autodesenvolvendo, né? Então, o que vocês trouxeram de aprendizados aqui foram vivências a partir de um autodesenvolvimento construído lá dentro. Uma coisa importante, o Paulo e a Leide, que já tinham vivido uma outra jornada. De fato, o que vocês viveram esse fim de semana conosco novamente é uma outra jornada. Fundamentações diferentes, laboratório criado de forma diferente, o arquétipo utilizado bem diferente, a linguagem, além de tudo, nós passamos muito tempo nos preparando mais para chegar onde nós estamos dentro mais muito mais aperfeiçoado. E uma das questões que eu queria pontuar aqui com vocês é, provavelmente vocês dois, quando voltaram, os esposos e a esposa, a companheira, do nosso lado, vou até chegar para cá. Emocional. A razão é o caminho. Só que não tem combustível. Racionalmente, você sabia. Você passou esses anos todos, provavelmente, em muitos momentos da tua vida, você poderia ter tido um resultado diferente se você tivesse usado o conhecimento que está lá no texto. O que faltou?
o lado emocional, que é o combustível. E a emoção que faz a gente agir, não é a razão. A pessoa fica o tempo todo usando a razão, achando que o racional é o que vai fazer você agir. Todo mundo aqui sabe o que tem que fazer para ter uma vida melhor, sim ou não? Todo mundo sabe. Mas por que não faz? Porque está faltando o combustível. Se você só tem a razão, falta a animação, falta o motivo, o combustível. Se você só tem a emoção, também tem o outro lado, né? Tem pessoas que eliminam a razão, ficam só usando o emocional, o tempo todo, refém das emoções. Então você não tem o caminho. Né? Você tem o combustível, mas você não tem o caminho. Você não tem a direção para onde você vai. Por isso tem muita gente lá fora que estão sendo reféns das emoções. Você pergunta para onde você quer ir para a sua vida, não sei. Por quê? Porque não tem o equilíbrio. Então, quando você tem a oportunidade de viver esse processo, o que é que você faz? Você traz ele para cá. Você une as duas coisas. Você começa a ter a direção com o combustível. Por isso que durante a semana que vocês viveram, os desafios foram os mesmos, provavelmente, as dificuldades, os problemas, né? Foram os mesmos. Mas vocês estavam com combustível. O Paulo usou, quando ele falou, até tem risada, né? A gasolina. É isso mesmo, é o combustível. O que nós vivemos lá naquele laboratório do LCP foi trazer esse combustível com a direção. Deu para entender? Por isso, essa questão. Eu já sabia, claro, mas faltou o combustível. Na hora que veio o combustível, precisou alinhar de novo. Tá? Maravilha. Olá, boa noite, meu nome é Garcês, eu também faço parte da família ICP e hoje, na verdade, eu tenho acompanhado mais o LCP e assim, o que me fascina, eu vendo principalmente o Paulo e a Karenina, né? São semblantes diferentes do que eu estava vendo, acompanhando lá. E assim, viver essa experiência com vocês mesmo, nos bastidores, servindo como apoio, é um combustível para mim. Eu saio lá impactado, eu saio lá com uma energia redobrada, retomada, porque mesmo a gente aprendendo com esse treinamento que precisamos ter o equilíbrio das emoções, mas é algo que para mim eu acredito que tem que ser constante, porque nós vivemos várias circunstâncias e às vezes a própria nossa rotina, algumas ocorrências que vão acontecendo no cotidiano acabam fazendo a gente esquecer um pouco. Então assim, o LCP para mim é um combustível. Ver vocês também, ver os alunos renovados, ver Mazu e Seriane com a equipe o tempo todo, é algo poderoso, é um ambiente aonde eu quero estar, quero vivenciar e quero de alguma forma contribuir na evolução de todos os alunos. E fica o convite para os convidados experimentar esse momento que é simplesmente incrível. Boa noite a todos. Meu nome é Genivaldo, eu fiz o outro, né? E o primeiro dia que eu cheguei era uma atenção. Aí Vera me contou desse que Vera fez um like com azul, disse que é mais tranquilo, aí foi para a Graziela, é mais tranquilo, porque nossa família toda fez, o Vinícius, a Graziela, eu e a Vera, então a gente sempre estamos. E em busca de conhecimento nunca é demais, né? Então cada dia a gente tem realmente que está dentro da gente, como o ser maduro faz, que 47% do nosso cérebro, mais negativamente, só 3% que é positivo. Então imagina, se a gente não continua o processo de evolução sempre, como é que vai ficar essa situação? Só com os 3%, ele é sobressai com os 47%. É impressionante, né? Essa maneira, essa lógica. Então a gente sempre tem que estar realmente renovando, estudando, lendo, estudando áudio, e pede pessoas que vão levar o nosso livro, né? Porque a maioria das pessoas que a gente sempre está próximo é as pessoas que não vão envolver a gente. Então sempre a gente vai buscando. Eu, Vera, o Vinícius, a Graziela, a gente sempre está em busca. Graças a Deus, como eles falam, o anjo, né?
a gente conseguiu encontrar esse casal e sempre está junto. Então, eu sempre agradeço eles dois, né? Se ele está próximo, se ele está ali em Masmuro, né? Mestre Masmuro, porque agora vai estar mais São Luís, que a gente vai viajar muito mais. Mas não vi esse homem, né? Agora a gente não privilégio ele saber de São Luís, né? Antigamente era mais essa minha cadê Masmuro lá, tá não sei onde, tá não sei onde. A mais quieta da ilha do Amor, né? Aí a gente está ouvindo. Vai envelhecer, para um pouco. mais quieto. Então a gente só tem a agradecer. A nossa família Azevedo só tem a agradecer esse casal maravilhoso que sempre está em busca de cada dia mais a evolução de cada um de nós. E quem nunca fez, se fizer, vai agradecer muito a si mesmo, né? Por ter dado essa oportunidade de contribuir consigo mesmo para um mundo melhor. Era isso que eu tinha a dizer. Tá? Muito obrigado, Manzur. E para viver essa experiência, uma mesma experiência do que é o ECP, né? Assim como cada um tem um relato aqui, né, da vivência do que é o LCP, para mim, o que eu guardo assim, de maior vivência do LCP para mim, foi justamente equilibrar a razão e a emoção, né? Eu sou muito impulsiva, ou era impossível, né? Porque hoje eu já consigo fazer um equilíbrio entre pensar na hora de agir. Então, isso para mim foi uma grande diferença em viver o LCP. Eu sempre me dava na Deus, mandava. E hoje não, eu sempre penso que eu tenho que ter um pouquinho da razão e da emoção. Eu sou bem emotiva, né? Eu sou daquela pessoa de sempre entender o lado emocional e eu não usava a razão assim adequadamente. Chegar, não, vou ter que tomar essa decisão aqui e falar não, como a Lady Mar falou, eu não conseguia fazer isso, né? De forma bem ativa. Então hoje eu já consigo organizar tanto a minha questão racional, na hora de falar não, tem que ser feito isso, né? E deixar um pouquinho a emoção que é do lado do coração, porque o coração sempre fala mais alto. Mas nem sabia. Certo? E além disso, buscando sempre trazer essa curva de consciência para picos mais altos. Picos mais altos. E assim você vai estar dando uma virada mesmo na tua vida. Uma virada, tá? Vocês vão receber essa agenda da vida sistêmica, que é esse formulário aqui, ó. Esse formulário, me dá um aí, Deus, por favor. Esse formulário, ele tem um planejamento já pronto, preparadinho para vocês. Já pronto. São 6 módulos, ou seja, são 6 semanas para dar ato do que vocês viveram lá no LCP. É um baita do diferencial. É um baita do diferencial. Então aqui tem todo o planejamento e o que você tem que fazer. Semana a semana. Primeira semana, assistir um filme. Tem 2 filmes aqui, ó, para te indicar. Tá? E aí você decide qual filme você vai assistir. Divertidamente, que é um filme sensacional, é um filme da Pixar, da Disney, que foi baseado na inteligência emocional. O maior especialista hoje de inteligência emocional chama-se Paul Ekman. Ele desenvolveu, inclusive está com o Dalai Lama desenvolvendo um software para medir o nível de frequência de felicidade, de inteligência emocional, de felicidade. Então, Divertidamente, ele foi um dos consultores. Então, trabalha justamente de uma forma lúdica, linda, um roteiro belíssimo, as emoções, a inteligência emocional. Quando a Letícia, nossa filha, era pequena, foi quando lançaram o filme, nós fomos para o cinema, nós compramos as pelúcias, a gente usa as pelúcias em atendimento para criança, no consultório. A Celiane tem uma especialidade, tem uma expertise com criança. A gente tem a curva do aprendizado e tem a curva do tempo, certo? Tudo na nossa vida a gente sabe que são ciclos. São ciclos, a gente vai, aprende alguma coisa, o tempo vai passando, aquilo que a gente aprendeu não é mais aquilo que importa, já alterou, já modificou, enfim. Então o tempo vai passando. Só que quando a gente tem um aprendizado novo, vocês lembram quando vocês eram crianças, vocês aprendiam alguma coisa nova, a sensação que dava de
de conquista, de poder, de alegria, de vitória. Era um gás, uma motivação enorme, sim ou não? Sim. Então, vocês começavam a aprender. E aí, tinha uma curva de aprendizado. Só que o que acontece? Esse mesmo aprendizado que você teve naquele momento, que te deu combustível, que te deu ali força, que te deu vontade de continuar e dizer, poxa, agora minha vida vai ser outra, eu agora não vou mais ser refém das circunstâncias, eu agora vou colocar mais o meu adulto para ser vigilante, eu vou ter mais disposição, tomar as decisões com mais altivez, né? Mais assertividade, enfim. Só que aí veio o tempo. O tempo passa. É natural que todos esses aprendizados, todas essas ativações que vocês fizeram nesse processo de aprendizado, o LCP você aprendeu muita coisa, porque você treinou bastante, foi um treinamento intensivo, muita coisa uma em cima da outra, justamente para poder te dar esse ganho, esse up. Né? Aí o tempo passou. Com o tempo, esse aprendizado ele tende a diminuir, correto? Porque o próprio sistema dá um jeito de pegar aquilo que estava sendo usado, deixa um pouquinho guardado para poder usar outras coisas. Se você não fizer absolutamente nada, o que acontece? Você volta para cá. Mas você nunca volta para onde você saiu. Esse ponto em que você saiu, ele não volta mais, ele não regride mais. Ele vem para cá. Certo? O que acontece? Se você não fizer absolutamente nada, se você não fizer nada, poxa, o tempo vai passar, continuar. Deixa eu colocar aqui. Aqui é o aprender. E aqui o tempo. Se você não fizer nada, você já teve um ganho aqui, Você já saiu daqui, Você já tem esse ganho. Por isso que tem gente que sai de uma jornada como o LCP e simplesmente está satisfeito, claro. Tá bom, eu já tive esse ganho, cara. Já estou muito melhor do que eu era. Só que o que acontece? Se você tiver consciência de que a nossa missão aqui, enquanto seres humanos, é continuar evoluindo, o que você tem que fazer? Você tem que continuar buscando novos aprendizados. Faz sentido isso, sim ou não? Sim. Buscar novos aprendizados. Por quê? Porque quando você busca novos aprendizados, primeiro que você já vai partir de um outro ponto. Tá? Você já vai ter aqui, essa curva começando de um ponto mais elevado do que você começou. E aí você vem para cá de novo, você tem outro ganho, tem outro up. E aí de novo vem a curva do aprendizado. O tempo passa e você vai de novo. Aí não volta para o mesmo ponto, que é esse aqui. Você vai ter uma nova expansão de consciência. E assim sucessivamente. E assim nos traz a consciência de que nós devemos fazer o quê? Continuar evoluindo. Tá certo? Por isso, para quem trouxe você para cá, como vocês ouviram a música, dos anjos, e que nós, dentro do Instituto, acreditamos muito, por isso essa virada de arquétipo. E quando nós encontramos alguém que realmente zela, que cuida da gente, o que a gente precisa fazer? Reconhecer. Certo? Então eu queria criar nesse momento agora, um momento de reconhecimento, que você possa juntar a pessoa que você trouxe para cá, para viver esse momento, e dizer o motivo a qual você a trouxe e por que ela está com você.
Tá certo? Vamos fazer isso? Porque eu não dava conta de atender a quantidade de pessoas que surgiram nessa época. Então eu criei esse seminário para, através do online, fazer mais gente para ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. Depois foi liberado e ele passou a acontecer de forma presencial. Dentro do Seja Seu Terapeuta, você não precisa contar nada seu para ninguém, tá? É um seminário em grupo, mas não é terapia de grupo. Então é você com você mesmo. Eu vou conduzir um processo terapêutico que dentro tem constelação familiar, tem Reiki, bioenergética, movimentação corporal, porque corpo e mente, vocês já estão cansados de ouvir isso, que estão ligados, tá? E respiração consciente, que não é a respiração do LCP, não é aquela respiração, tá? São outras variações de respiração consciente. É um seminário ativo, ou seja, você vai passar 3 horas e meia em contato com você mesmo. Você, quando sai do seminário, você sai com uma expansão de consciência muito maior sobre o que você realmente busca a nível de relacionamento com você mesmo, que você não encontrou ainda. Por que uma mágoazinha, uma queixa lá do passado norteia alguns comportamentos da sua vida hoje? Aí vem a riqueza de você compreender que antes de você tiveram outras pessoas. E que a sua relação com essas pessoas que vieram dentro de você, ela precisa ser honrosa. Mas você também precisa pedir permissão para fazer de forma diferente e não viver a vida de quem viveu antes de você. Quando a gente compreende que a gente precisa honrar as pessoas que vieram antes de nós e que a gente precisa ter permissão para viver ciclos diferentes, olha que beleza isso. Senão a gente fica repetindo os ciclos das pessoas que vieram antes de nós. E acontece, é assim que acontece essa jornada, tá? Você ter a capacidade de, durante um momento desse, você se auto-perdoar, que é um dos momentos assim que eu acho lindíssimo dentro do Seja Seu Terapeuta. Por quê?
porque nós temos muita coisa a nos perdoar. A partir de 13 anos de idade, está liberado para viver a experiência. Porque é nessa idade que a gente vai aos extremos. 13, 14, 15, 16, 17 anos, a mesma proporção que a gente ama, a gente também odeia. E acontecem esses picos. Então, nós começamos a trazer os adolescentes para viver as experiências dos seminários terapêuticos. Um detalhe: todos eles, quando saem daí, eles aceitam a possibilidade da terapia, acolhem muito melhor. Porque, infelizmente, nossa geração ainda tem preconceito. Muita. Muita. É. Quando ele começou, era um seminário só para meninas. Um dia eu fui realizar em Teresina e 2 esposos ficaram esperando as esposas. Quando terminou, falou: por que eu não estava lá? Eu falei: boa pergunta. O próximo vai estar todo mundo junto. E eu estou surpresa demais, porque a cada dia aumenta mais a quantidade dos homens dentro dos eventos terapêuticos. Nós estamos vivendo uma outra época, onde as demandas para a inteligência emocional, elas estão gritando, independente do sexo. Tem um vídeo fortíssimo rodando aí, que o cara perdeu um amigo e ele diz: olha como eu fui covarde. Eu deveria ter dado o meu ombro para ele chorar. Porque se eu tivesse dado o meu ombro para ele chorar, eu tenho certeza que eu não teria o perdido. Ao invés disso, eu foi dizer para ele que ele era forte, que homem não chora, que homem não tem que ficar se lamentando. O cara não aguentou e partiu. Então, cada vez mais a gente precisa liberar essa possibilidade dentro de nós, que existem coisas, sem dizer nem com palavras, só olhando nos olhos agora. Tem gente que está muito distante, está só um passinho mais para frente. Isso. Perfeito. Coloca o seu braço direito, a sua mão no ombro. Isso. O outro braço agora. Isso. Perna direita à frente. Isso. Perna direita. Foi para frente? Foi. Agora abraça. Segura seu braço. Relaxa um pouco, relaxa um pouco. Dá um passinho mais para frente. Isso. Relaxa os ombros. Fecha os olhos. Escuta o vibrar do seu coração. Se sinta completamente aconchegado nesse abraço. Receba aqui nos seus braços que é uma pessoa que tem sonhos. Agora vem todo mundo pra cá pra gente tirar uma foto bem bonita, ó. Fica aqui pra gente tirar uma foto.
look into